E aí, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Tá tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês em nome de Jesus. E aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu passei meu cafezinho mais cedo, né? Ontem eu não fiz isso e me fez falta meu cafezinho. E eu, graças a Deus, tô bem. E vocês aí? Como é que vocês estão? Deixa eu perguntar uma coisa aí para vocês. Vocês estão chateados comigo pelas minhas mensagens? Vocês estão achando que a minha mensagem às vezes é muito dura, né? Eu recebi uma crítica de um irmão ontem e eu acho que ele mora no Japão. Que bom, olha, pra você ver, tem gente no Japão me assistindo, né? Graças a Deus. Eu sei que tem porque eu tenho familiar no Japão. Mas eu achei, e até respondi ao irmão ao vivo e depois comentei, um desrespeito muito grande do irmão para com a minha pessoa inicialmente, porque o irmão entrou: bom dia, Leandro, meu amado, tudo bem, querido? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa. E o irmão, ele foi muito equivocado ao fazer um comentário. A Maura também, beijo, Maurinha, ama a sua vida, você é uma mãe, né? E a sua família é minha família. E o irmão entrou no meio da live, totalmente despreparado, e fez um comentário sem que eu terminasse de fazer a minha exposição. E eu continuo afirmando as minhas palavras. O meu intuito aqui não é ferir ninguém, mas também não vou amaciar o pelo de ninguém, porque eu anuncio as Escrituras Sagradas. E, queridos, se as Escrituras Sagradas não for suficiente para confrontar a sua vida e a sua carnalidade, quem será? Tá certo? Então eu sou um anunciador das Escrituras, das Escrituras Sagradas. E se você estiver incomodado com aquilo que eu prego, que bom, é um bom sinal. É sinal de que você está em pecado, porque a carapuça e a flecha está servindo diretamente para você, e Deus tem um tempo de encontro, de conserto contigo. Amém? Já que tem gente que está chateado comigo, porque às vezes o que eu prego parece ofender vocês, eu preciso, vou me ousar aqui, eu vou usar a Úrsula. Bom dia, Úrsula, Deus abençoe sua vida. Aqui, viu? Então eu vou ousar dizer, porque eu acredito que, posso falar mesmo? Pela minha experiência com o Evangelho, o Deus Criador dos céus e da terra, a quem eu prego e a quem eu sirvo, eu posso dizer que 90% das pessoas que me ouvem e 90% das pessoas que estão em todo tipo de igreja, a começar da evangélica, não conhecem. As pessoas conhecem a religião. As pessoas conhecem a religião, mas não têm experiências reais com Deus. E eu preciso, bom dia, Fabiana Aguilar. A Fabiana é uma querida que trabalha comigo, né? É uma colaboradora junto comigo numa grande obra que o Senhor me colocou. Muito feliz, viu, Fabiana, pela vida de vocês aí. Aproveitar e mandar um beijo para a Márcia, um beijo para a Patrícia, para o Matheus, para o Alessandro, meu diretor, para o Rui e toda a família Pimpinela. Tamo junto, hashtag amo vocês. Então o que acontece? Eu preciso dizer que o Deus que vocês conhecem é o Deus da religião. E o Deus da religião, ele não representa o Deus Criador dos céus e da terra, porque o Deus Criador dos céus e da terra é um Deus autônomo, é um Deus que não precisa da opinião de ninguém, é um Deus que ele é completo em si mesmo. Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem porque Deus estava solitário e falou: vou colocar Adão no jardim para todo dia de tarde eu descer no jardim e ter com quem conversar. Querido, mesmo, até porque Deus, desde antes da fundação do mundo a qual conhecemos, Deus já tinha ao lado dele o Filho, que é Cristo, e o Espírito Santo, porque Cristo não foi uma criação de Deus apenas para salvar a humanidade. A encarnação de Cristo na Terra aconteceu a partir do momento que nós conhecemos, mas Cristo está com Deus desde sempre, porque Ele é Deus. Então Deus é completo em si mesmo, Ele não depende de um comedor de arroz e feijão igual eu e você e a Adão para poder se relacionar, querido. Então eu preciso te falar uma coisa: se você está carente, se você está com depressão porque as pessoas não ligam para você ou não vai na sua casa, não é o caso de Deus. Deus é completo em si mesmo.
Só que eu preciso apresentar para você um Deus que a religião não vai te apresentar. Eu preciso apresentar para você, e eu vou ser ousado em dizer isso porque eu sou um homem ousado em Deus, que a Igreja Católica não te apresentou e nunca vai te apresentar, porque eles não têm argumento para falar de um Deus desse. A Igreja Evangélica, a qual eu vou, também não vai te apresentar, porque ela não tem argumento para dizer, exceto, vírgula, vamos colocar uma vírgula, igrejas que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Posso fazer aqui? Vou fazer sim ao vivo. Igreja Cristã Família do Amor, a qual eu faço parte. Essa fala das obras de Deus, do Deus real e verdadeiro. Cristiano, você está puxando sardinha para o lado de você? Estou, porque eu conheço o meu pastor, sei o homem que ele é em Deus e o que ele tem ensinado. Fruto do que eu ensino para vocês, uma partezinha vem dele. Porque na verdade eu não sou a cópia dele, pelo contrário, ele me ensinou algumas coisas, mas quem me ensina é essa criatura aqui, ó, a Bíblia Sagrada, do qual eu dedico a minha vida todas as manhãs e madrugadas, conforme vocês estão vendo. Então é ela que me ensina. Deixa eu falar para vocês um Deus que vocês não conhecem. Sabe o título que eu coloquei aí? O Deus de amor que mata. Você conhece esse Deus, querido? Você conhece Deus que mata? Qual que é a... Para ganhar almas para as igrejas e para ganhar dízimos, dinheiros e ofertas, o que a igreja prega? Um Deus de amor. Cristiano, mas então Deus não é amor? Claro que é. A essência de Deus é amor. Mas Deus tem na sua essência tanto amor que Deus mata. E quando ele mata, os crentes mimimi, ou os filhos mimimi, porque nem todo mundo é crente, mas eu vou falar o povo que diz que acredita em Deus, não consegue compreender e logo acha que Deus é injusto. E eu preciso te dizer que Deus é perfeito. Lidiane Godino, que legal, Lidiane Godino, a esposa do Sérgio, um grande beijo para a família de vocês, Godino Barbosa, amo demais a vida do Sérgio, um beijo no coração de vocês. Então eu preciso dizer, sabe o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia? Ele mata gente, ele mata gente, ele mata por amor e também mata por ira. Quer ver comigo? Quem tem Bíblia aí? Escreve assim, ó, eu tenho Bíblia. Escreve para mim no comentário, quem está comigo e tem Bíblia. E eu vou dar tempo para você buscar sua Bíblia. Vou servir um café, tá? Vou servir mais um café para mim, porque o bicho vai pegar hoje aqui. Deixa eu mostrar um Deus que vocês não conhecem. A religião nunca vai apresentar esse Deus para vocês. A religião não conhece esse Deus. Sabe o que a religião conhece? Costume. A religião conhece aquele arroz com feijão. Deus verdadeiramente a religião não conhece. E eu preciso te falar uma coisa antes de você... Pega a sua Bíblia, mas presta atenção. A religião nem conhece esse Deus e nem quer que você conheça. Você sabe o que a religião quer? Seu dinheiro e a sua cabeça. Lembra do... Vou cantar a musiquinha de novo. Lembra a música lá do como é que chama? O Zé Ramalho? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. É isso que a religião quer. Que é um povo de gado e um povo feliz. Mas ela nunca vai te ensinar isso. Primeiro, porque talvez ela também não saiba, porque só conhece a religião, não conhece Deus verdadeiramente. E segundo, se é que eles conhecem esse Deus que eu vou mostrar para vocês na Bíblia, agora eles não querem que você conheça, porque o conhecimento liberta pessoas. Sabe o que escraviza homens na terra? Não são homens mais poderosos do que outros. O que escraviza homens na terra é a inteligência de um homem usada sobre outro homem, porque o homem que é escravo de alguém é porque ele não se libertou na mente, porque ninguém é escravo no corpo, todo mundo é escravo na mente. Deus nunca fez um homem para governar sobre o outro, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A Úrsula está com a Bíblia, quem está com a Bíblia comigo? Vamos abrir lá, ó, Gênesis, no capítulo 7, versículo 11 e 12, Gênesis, capítulo 7, versículo 11 e 12, e depois eu vou ler também Gênesis 7, 21 e 22. Deixa eu começar a mostrar para vocês um Deus que gosta de matar gente. Cristiano, gosta? Não, não é o prazer dele, mas ele mata. Sabe por que Deus mata gente? Não é porque Deus é mau, de forma nenhuma. Sabe por que Deus mata gente? Sabe por que o Deus que eu sirvo mata gente? Por causa do pecado e da desobediência de quem ele matou.
Então, na verdade, quem matou não foi Deus, né? Quem matou foi o seu pecado. Quem matou você, ou quem matou esse povo que eu vou falar, e não era pouca gente, não, quem matou foi a desobediência. Só nós dois aqui. Você tem obedecido a Deus? Sim ou não? Se a sua resposta for não, corre para obedecer, porque senão ele pode matar você agora. Você está achando que o coronavírus mata? Você não conhece Deus. O coronavírus tem matado quantos milhões de pessoas aí? Eu não lembro. Não fico vendo essas bobagens. Mas quantas? Você não conhece Deus. Você tem noção de quantas pessoas Deus matou e assume que matou? Que a autoria da morte é dele mesmo? Você não sabe, né? A religião não te mostra isso. Sabe o que a religião te mostra, querido? A religião te mostra você pegar num dia dito Domingo de Ramos, um pedaço de arvinha, pra você levar para a igreja e você não sabe nem por que você está fazendo aquilo. Isso que a religião te mostra. Sabe o que a religião te mostra também? Um pedaço de pão, que se chama de pão, na verdade, uma fitinha para você pôr na boca e tomar numa coisa e chamar aquilo de ceia do Senhor. Na verdade, chama de hóstia, mas te dá só aquilo, não te dá vinho. Pode falar uma coisa? Está tirando o sangue de Jesus da sua vida. Só que você não sabe, né? Porque você acredita na religião. Você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia está falando que quem toma o corpo de Cristo de forma indevida está causando a morte, não é vida. Mas a religião não te ensina isso. A religião quer te escravizar. E eu preciso, para ser um libertador da sua vida, eu preciso brigar um pouquinho com você, porque senão você não vai dar atenção para as minhas palavras, você vai achar que eu sou mais um tagarela. Se você, por que eu estou perguntando da Bíblia? A Úrsula está com a Bíblia aberta, esperando já. Por que eu pergunto da Bíblia? Porque eu não quero falar nada e você, como ignorante, olhando do outro lado, achando que eu estou falando da minha boca. Eu estou usando a Bíblia. Você tem Bíblia na sua casa? Pode ser a Bíblia católica, você tem? Ou evangélico, você tem Bíblia na sua casa? Você é o crente ruim? Pega a sua Bíblia que eu vou mostrar para você um Deus que mata. É um Deus de amor, só que ele mata. Quer ver o Deus que mata? Abriu aí, Úrsula. Gênesis capítulo 7, versículo 21. Vamos ver um Deus que mata. Eu amo a Bíblia. Ela não esconde nada de ninguém, não. Você sabia que a Bíblia não esconde nada de ninguém, mas tem um monte de gente que não sabe que está na Bíblia, porque a Bíblia dele serve como enfeite, amuleto. Ele coloca o amuleto dele lá na estante e fica lá. Então, serve para nada. Tá? Serve para pegar poeira, encher de ácaro e ainda fazer mal para sua rinite ainda. Depois você fica cheio de rinite e não sabe por quê. Talvez seja a Bíblia que você nunca abriu, que está cheio de terra. Quem abriu a Bíblia comigo aí? Vamos ler Gênesis, no capítulo 7, versículo 11. E diz assim, ó. Em Gênesis capítulo 7 vai falar da história de Noé. Aquele homem velhinho doido que construiu uma arca, um barcão grandão, encheu de bicho, né? Segundo Marcelo Rossi, o padre Marcelo Rossi, os animaizinhos subiam de dois em dois. Lembra disso aí? É esse velho doido aí. Sabe o que aconteceu com esse velho doido? Deus viu que ele era doido e falou assim, ô Noé, você é agricultor, né? Você é plantador de coisa, né? Então, agora eu preciso que você constrói um barco enorme. Noé falou, o senhor tá de piada, né, Deus? Eu sou agricultor, eu não sou engenheiro. Deus falou, não me importa, porque eu capacito quem eu quero do jeito que eu quero. Noé largou tudo e foi construir um barco. Ficou 100 anos fazendo um barco e ficou 100 anos sem chuva naquele lugar. Você acredita? E não é tão doido que Deus falou para ele, ó, mas fala pro povo que tá vendo você construir o barco, chamando você de louco, que vai chover. E vai chover uma chuva tão forte que eu vou matar todo mundo. O povo falou, se Noé é louco. Louco é Deus, que mandou Noé fazer um barco. Mandou um cara que nunca pegou uma ferramenta, um marceneiro, nunca foi marceneiro, serralheiro, nada disso, um agricultor, e construiu um barco enorme para encher de bicho. Aí o que aconteceu? Vamos ler? Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, ou seja, Noé viveu 600 anos ou mais, aos 17 dias, nesse dia romperam-se todas as fontes das águas do grande abismo e as comportas do céu se abriram, ou seja, caiu uma grande chuva, presta atenção nisso, e houve uma copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Vamos lá para o versículo 21, ainda de Gênesis 7. Olha o que está falando. O Rodolfo Massini é meu primo lá de Miguelópolis. Beijo no seu coração, Rodolfo. Obrigado por estar comigo aqui. Olha o que está escrito lá em Gênesis 7, 21. Então Deus abriu os céus e caiu uma copiosa chuva. Olha o que aconteceu. Vou ler do 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Querido, mas caiu tanta chuva
Tanta chuva que a montanha mais alta que havia na terra foi encoberta de água. E olha o que aconteceu no 21. Pereceu ou morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Olha quem que morreu aqui, gente. Todos os animais, até os animais. Vocês acham que animal é inocente, né? Quando Deus está irado, Deus mata até os bichos inocentes. Você conhece esse Deus? Você não conhece a Bíblia, a religião não te mostra. Mas eu vou te mostrar na Bíblia o Deus irado que mata gente desobediente. Você conhece esse Deus? Não conhece, né? Prazer, está na Bíblia. Logo no primeiro livro, Gênesis, a partir de 7, já mostra Deus matando gente. Sabe o que Deus fez aqui em Gênesis capítulo 7? Quem sabe? Quem está comigo aí comenta. Sabe o que Deus fez? Destruiu a humanidade. Ah, não acredito, mas Deus não é Deus de amor? Sim, Ele é Deus de amor, mas também está escrito na Bíblia, não na minha cabeça, que Ele também é fogo consumidor. Ei, como eu amo esse Deus. Eu preciso falar uma coisa para você, ó. E morreu todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, ou seja, tudo que respirava sobre a terra, tudo que havia na terra seca morreu, e assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Deus arrancou da terra, e ficou somente Noé, e com eles os que estavam na arca, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos ver aqui logo no começo da Bíblia. Sabe o que Deus fez? Deus fez Adão, estava indo tudo bem. Adão resolveu fazer uma caca e pecou contra Deus. Sabe o que aconteceu? Deus ficou de saco cheio de Adão, de Caim, de Abel e aquela turma toda. E aí depois, quando veio Noé um pouquinho para frente, Deus passou a régua em tudo, querido, para começar de novo. E você sabe com quem Deus começou? Deus começou com Noé. Sabe por quê? Porque de toda a humanidade que existia, só a casa de Noé obedecia a Deus. É possível um negócio desse, Cristiano? Ah, não está diferente de hoje não, viu? Pouca gente tem coragem de obedecer a Deus de verdade. O povo está obedecendo o seu umbigo, suas vontades, seu dinheiro, né? Seus filhos de mamão. Não tem os filhos de mamão aí? Tô falando para vocês que estão me ouvindo, não. Vocês são peixe pequeno, tô falando de gente que vive só do dinheiro. Gente, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem muito dinheiro. Oxe, que contradição, hein? Você já viu gente com muito dinheiro? Mas muito, você não viu, né? Nós é pobre demais, nem chega perto. Mas você já ouviu falar de gente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, você já ouviu falar? Então, mas esse cara, ele é tão pobre, mas tão pobre que ele só tem o dinheiro. Ele não tem mais nada. Esse cara não tem mais nada, ele só tem o dinheiro. Vamos ver quem mais Deus matou? Vamos um pouquinho aqui em Gênesis ainda, ó. Avança comigo aí. Quem está comigo aí? Tem gente comigo? Vamos ver Gênesis no capítulo 11, no versículo 32. Vamos ver o que aconteceu em Gênesis capítulo 11, versículo 32. Quem está comigo aí? Quem tem Bíblia? Gênesis 11, 32 está escrito assim, ó. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, então quer dizer, o homem viveu 205 anos, um homem chamado Tera ou Terá, morreu em Harã. Deixa eu te explicar uma coisa, sabe quem que é Tera ou Terá? Tera ou Terá é o pai de Abraão. Abraão é quem? É um homem, né, que é o modelo de fé para nós. Quando a gente fala de fé, quem é o nosso pai da fé? É Abraão. E Tera era o pai de Abraão. Sabe o que esse versículo, no capítulo 11, versículo 32 está dizendo? Que um homem, pai de Abraão, chamado Tera, com 205 anos morreu. Ah, mas só isso, Cristiano? Morreu? Não. Deixa eu te explicar agora. Vamos um pouquinho mais para frente. E aí diz assim, ó. Esse homem morreu no versículo 32, 11, 32. É o último versículo. No capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, porque aqui ele ainda era Abrão. Deus não tinha trocado o nome dele para Abraão, colocou um A a mais. Parece que tem hora que uma letra não faz diferença, né? Para Deus faz toda a diferença. Você sabia disso? Porque quando Deus chamou Abrão, Abrão tinha um nome que não agradava a Deus.
Não é que não agradava a Deus, não estava de acordo com o propósito de Deus. E quando Deus acrescentou uma letra, a letra A, no nome de Abraão, esse nome agora se transformou naquilo que seria o propósito de Deus. Abraão significa pai de muitas nações. Um A mudou toda a história e o percurso de um homem. Mas vamos falar das mortes. O que eu quero ver Deus matando gente? Eu amo ver Deus matando gente. Gente desobediente. Você está obedecendo ou não? Se você não estiver obedecendo, é bom você ficar esperto. Porque se o Covid te pegar, eu preciso te dizer que não foi o Covid que te pegou, foi Deus que quis encerrar seu ciclo por causa da sua desobediência. Cuidado. Deus mata, viu? Vou te provar na Bíblia que Deus mata. Porque às vezes você acha que eu sou irritado. Não sou irritado, não. Não, eu sou. Eu preciso te dizer. Quem me conhece? A Maura está aí comigo, será? A Maura me conhece há muitos anos. Maura, eu sou irritado ou não? Ela vai dizer que não, eu não sou irritado não, tá tudo bem aqui, Rodolfo, graças a Deus e com vocês aí. Presta atenção, eu não sou irritado não, gente. A Maura me conhece, me criou praticamente, é uma mãe para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não sou irritado não. Mas sabe por que eu pareço irritado quando eu estou pregando? Porque a palavra de Deus em Gênesis diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Logo, se Deus é irado, se Deus tem ira, não a ira de homem igual eu estou aqui, parece que eu estou nervosão, mas Deus é um Deus irado. E sabe o que acontece? Se ele é irado, o filho dele, que é a imagem e semelhança dele, também é um filho irado. Então não fique incomodado comigo, não. Se você estiver preocupado comigo, vai cuidar da sua vida e se preocupa com Deus. Vai falar com Deus. Minha tia Luzia está aí também? Bom dia, tia. Deus te abençoe. Essa é a testemunha de Jeová. Será que você conhece esse Deus, tia? O Deus que mata? Você está assistindo, né, tia? Um beijo no seu coração. Você conhece esse Deus, tia? Você está servindo a Jeová não sei quantos anos. Você conhece o Deus de amor que mata homens? É, ele mata. Talvez minha tia vai aprender comigo, hein? Ela deve ter mais tempo de evangelho do que eu de idade, eu acredito. Mas talvez ela não conheça o Deus que mata. É o Deus de amor, mas ele mata a gente. Ô tia, eu estou pregando sobre o Deus que mata. Vamos ver? E olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, larga os parentes para trás, por favor, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu, pois, uma bênção. Olha no versículo 4 do capítulo 12. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Não parece que Abraão fez tudo certinho? Abraão não fez, não. Abraão fez cagada. Presta atenção. Abraão, como lhe ordenara o Senhor, vírgula. E Ló foi com ele. Gente, mas Deus falou que não era para levar ninguém. Era para partir Abraão com a sua família, a sua esposa e seus filhos. Aí sabe o que aconteceu? Abraão, como todo homem, igual você, quer fazer do seu jeito, levou o sobrinho dele, o Ló, tadinho. Porque o pai do sobrinho tinha morrido, né? Então ele ficou com dó do Ló, sabe o que ele fez? Ele levou o sobrinho dele. E aqui foi uma grande dor de cabeça para Abraão. Sabe quando Deus já está falando para você arrancar gente da sua vida e você continua arrastando aqueles monte de sanguessuga nas suas costas? E você está vendo que a pessoa faz mal para sua vida, a pessoa só traz desgraça para sua vida e você ainda quer carregar essa pessoa nas suas costas? É o Ló que você colocou na sua vida. Deus falou, larga o Ló, Abraão, vai só você e sua casa. Aí você é desobediente, você é bonzinho, né? Você é do espiritismo? Deixa eu perguntar uma coisa, por acaso você é espírita? Você acredita que você tem que fazer boa obra para você ir para o céu? Você não vai para o céu porque você faz boa obra não, viu, espírita? Deixa eu te explicar uma coisa para você. Deus falou para você ir sozinho, você e sua casa. Aí você quer levar o Ló com você? Você sabe o que significa no hebraico a palavra Ló? Você não deve saber, né? A religião não te ensina. Deixa eu te ensinar aqui. Ló significa venda nos seus olhos. Agora imagina o seguinte, Deus fala assim, ó, vai para um lugar onde eu vou te prosperar e te enriquecer. Você fica animado, não fica? Só que Deus fala, vai você e sua casa. Aí você leva o sobrinho, o Ló. Aí sabe o que acontece? Deus fala, ó, vai para lá que eu vou te guiar. Só que aí você vai e carrega um besta, que é a sua venda nos seus olhos. Esse é Ló. E aí você carrega ele, sabe por quê? Porque você é espírita, né? Você é bonzinho, você tem que fazer caridade, não tem? Deixa eu falar uma coisa sobre caridade para você, seu ignorante. Se o plano de Deus fosse fazer caridade, Jesus tinha vindo na terra não é para morrer na cruz, não. Tinha vindo resgatar os pobres, seu ignorante. Jesus tinha vindo e curar todo mundo, cabeção. Deixa eu falar uma coisa para você, não é obrigação sua, não. Cristiano, então você não está falando que eu não posso ajudar os pobres? Você pode e deve. Ah, mas então agora eu não estou entendendo nada. Ah, você não está entendendo nada porque você não lê Bíblia.
Fala, Henrique, tudo bem? Bom dia. Você não está entendendo nada porque você não lê Bíblia. Porque se você lesse Bíblia, você ia ver que é obrigação sua, sim, ajudar os pobres. Porque Jesus diz, sempre haverão pobres na terra. Mas não é para você carregar no colo, não, querido. E ajudar o pobre não é ficar dando comida para pobre só, não. Sabe o que você tem que dar para o pobre? Conhecimento. Sabe o que você tem que dar para o pobre? Palavra de Deus. Sabe o que você tem que dar para o pobre? É tirar ele da escravidão do mundo. Cristiano, mas e comida é pecado? Dá? De forma nenhuma. Porque se você for tentar dar a palavra de Deus, se você for tentar colocar Deus num cara que está com a barriga vazia, você não vai conseguir. Então dá comida para ele, mas não dá todo dia não. Dá comida e dá palavra. Sabe aquela história do tipo assim, tem um mendigo que mora perto da sua casa e já acostumou pedir comida para você? E como você tem esse espírito franciscano dentro de você, que acha que fazer boa obra vai para o céu, mas eu vou te falar que você não vai, tá? Mais fácil você ir para o inferno, porque você está atrapalhando a sua vida e a vida de quem está lá. Sabe o que você faz? Você dá comida para o mendigo hoje e dá a bênção para ele. Amanhã você dá comida para ele. Faz um favor para mim, não dá marmita para ele não. Deixa ele passar fome, dá uma enxada para ele trabalhar. Fala aqui, ó, comprei uma enxada, comprei uma lima nova para você. E se você quiser ter um terreno ali, eu pago 50 na diária. Vê se ele quer capinar o terreno para você. Não quer não, querido. Ele está acostumado a ficar vendo, pedindo coisa para os outros, mendigando coisa para os outros. Não foi para isso que Jesus chamou não, viu, querido? Eu preciso falar isso para você. Mas vamos falar do Deus que mata. Aí o que aconteceu? Então Abraão, que se tornou o pai da fé, é o pai da fé, mas é desobediente, né? Não tem tanta fé em Deus, porque Deus falou assim, vai só você e sua casa. Ele levou o tal do Ló, gente. E você sabe o que é Ló, né? Já falei, é a venda nos olhos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu não vou entrar nos detalhes, porque é muito detalhe bíblico, mas assim, você sabia que depois do dia que Abraão partiu da cidade, aonde ele estava, onde Deus matou... eu não falei, eu estou falando de Deus que mata e não falei. Sabe o que Deus fez com Terá? O pai do Abraão não morreu? Lá no 11:32 não fala assim, ó. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Sabe por que o Terá morreu? 205 anos. Não! Os homens que viviam 600 anos, você não viu o Noé? 600 anos. Então por que esse jovem senhor de 205 anos morreu? Não, querido, ele não morreu não. Deus matou. Meu Deus, Deus matou. Que chama, mas é Deus que mata todo mundo. Não, eu estou falando de forma assintosa. Sabe por que Deus matou o tal do Terá, o pai do Abraão? Porque imagina, cara, Deus te chama e falou, vem trabalhar para mim. Aí você aceita o convite. Mas Deus fala, só que você vai começar a trabalhar para mim, mas eu vou matar seu pai agora. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para Deus ou você vai chorar? Ô Deus, mas pelo amor de Deus, velho. Ô Deus, pelo amor de Deus, velho. Olha que legal, a redundância. Ô Deus, pelo amor de Deus, deixa meu pai viver. E Deus vai lá e... no pai. É esquisito, né? Mas é um Deus que mata. Sabe por que Deus matou o Terá, o pai do Abraão? Você não sabe, né? Você sabia que o Abraão, quando Deus chamou ele, era rico, muito rico, riquíssimo? E depois ele se tornou mais rico ainda, porque os homens de Deus que servem a Deus, eles ficam riquíssimos e permanecem. Diferente do pastor que eu falei ontem, teve gente que ficou ofendida aí, do pastor que foi riquíssimo, provavelmente de maneira ilícita, e depois foi passar fome na coisa. E tem gente que acha, gente, deixa eu falar uma coisa pra você, que é o cara que perde. Não é o cara que perde, não, é Deus que tira. Porque se Deus mata a gente, imagina tirar dinheiro de gente arrogante, prepotente e ladrão. Deus tira. Mas vamos deixar isso para lá, vamos falar do Deus que mata, né? O Deus que tira coisa é muito bonzinho. Eu gosto de falar do Deus que mata. Sabe por que Deus matou o Terá, pai do Abraão? Você não sabe, né? Você não lê Bíblia? A sua igreja também não te ensina isso, né? A sua igreja ensina como é que você tem que dizimar, ofertar, quanto que você tem que dar, quanto você dá de envelope, essas coisas ela ensina. Mas o Deus que mata, ela não ensina. Deus matou o pai do Abraão, porque o pai do Abraão era uma pedra de tropeço para o Abraão. Porque Deus chamou Abraão e Deus sabe o princípio, o meio e o fim da vida de cada um de nós. E como a obra de Abraão na terra foi muito grande e naquela época seria muito grande, o pai do Abraão, o tal do Terá, era uma pedra de tropeço para o filho. Você sabia? Ô pai, ô mamãe, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem sido pedra de tropeço para os propósitos eternos de Deus na vida de seu filho? Cuidado, Deus pode te matar. Você sabia disso? Sabe por que Deus matou o pai do Abraão? E eu vou mudar de versículo aqui para a gente ir para frente. Porque o tal do Terá era um idólatra. Você sabe o que é um idólatra? Eu preciso falar. O idólatra é aquele cara de duas uma. Ou ele adora uma imagem de escultura, né? Sabe aqueles bichinhos? Pinta zoinho, boquinha, sabe aquelas coisinhas? Que segundo a Bíblia... Não sou eu, e quem tiver Bíblia católica e abra as escrituras, por favor, em Deuteronômio capítulo 5, vai ver
de que Deus está falando. É dessas coisinhas mesmo. Sabe essas coisinhas esquisitinhas que o povo chama de santo? Então, o pai do Abraão, o Terá, era fazedor de santo. Ele não só adorava o que ele fazia, mas ele construía com a sua própria mão esses bichinhos esquisitos. Aí você sabe o que Deus fez? Como Deus não gosta desses bichinhos, é você que gosta, viu? Deus não gosta dessas coisas, não. Você sabia que lá no céu não tem essas coisas? Lá em Deuteronômio capítulo 5, deixa eu falar para vocês o que é Deuteronômio capítulo 5. Está falando assim, ó. Eu, Senhor, sou um Deus zeloso, e eu vou visitar a sua casa até a 3ª e 4ª geração e vou matar vocês. Só que eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações, se vocês me obedecer. Sabe por que Deus falou isso? Porque antes disso Deus falou assim, ó, você não vai fazer nenhuma imagem de escultura, nenhuma semelhança do que você acha que pode ter no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Você não vai se curvar a essas imagens, você não vai adorar elas e você não vai prestar culto a elas. Porque se você fizer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou visitar a sua casa e vou colocar maldição sobre a sua vida. Meu Deus, nossa, Cristiano. Deuteronômio, ô Úrsula, você tá aí, filha? Escreve para mim, Deuteronômio capítulo 5. Sabe a sua igreja? Aquela igreja que ensina tal de catequese, que ensina os 10 mandamentos? É uma mentirosa. Pega os 10 mandamentos da Bíblia, esquece o que esse povo ruim te ensinou e pega na Bíblia os 10 mandamentos que você vai ver Deus falando. Você sabia disso? Que Deus falou que se você fizer um bonequinho daquele lá e adorar ele, ele vai ter um acerto de conta com você? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez a sua vida tá uma merda, ou a vida dos seus filhos tá uma merda, ou talvez algumas coisas na vida sua, dos seus filhos não tá acontecendo e você não entende por quê. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o idólatra. Sabe como que Deus compara um idólatra? Você não sabe, né? Ele compara-se a uma prostituta cultual. Cristiano, você está pegando pesado. Faz um favor para mim. A minha Bíblia é Bíblia de crente. Bíblia de crente tem 7 livros a menos. Você tem Bíblia de católico na sua casa? Você tem, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu não estou com um bravo que você não, viu? Eu estou só com raiva de você porque você tem Bíblia na tua casa e você não lê. Você fica pegando aquele folhetim de domingo lá, balançando o ramo na missa de ramos, indo na briga, na missa do galo, não sabe nem por que você está indo. Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e lê aí. Ô Urso, escreve para mim aí, Deuteronômio capítulo 5, para o povo que está lendo aí, que está assistindo aí, não ficar bravo comigo não, lê na Bíblia. Porque eu só estou pregando Bíblia, eu não estou dando opinião pessoal minha não. Então, ó, Deuteronômio capítulo 5 vai falar de idolatria. Deuteronômio capítulo 5. Lê também, fazendo um favor, Jeremias capítulo 10. Então, Deuteronômio 5, Jeremias capítulo 10. Lê também, por favor, o Salmo 115. Na Bíblia de crente é 115. Na Bíblia de católico, provavelmente é o 116 ou 117, porque muda um pouquinho o lugar. Mas tá lá. Lê lá para mim, fazendo um favor. Você quer ler mais alguma coisa? Pega o seu livro, a sua Bíblia católica. Ô crente, ó, nesse não tem, viu? A Bíblia nossa não tem esse livro. Pega o livro da sabedoria e vai ler. Vai ler. Desculpa, gente, posso falar uma coisa? Você é um católico muito ruim, porque você acredita naquele padre ruim que ensina coisa ruim para vocês e você não lê a Bíblia. Que se você lesse a Bíblia, você não ia lá atrás de idolatria e nem atrás de mentira. Lê a Bíblia sua, esquece a minha, lê a sua Bíblia e você vai ver a origem da idolatria. É coisa que Deus odeia. Tá falando assim, eu odeio. Falando que eu odeio, não é eu não, gente. Às vezes vocês acham que é eu que sou. Eu não sou polêmico, não. Você sabia que eu fui católico? Deixa eu abrir esse parênteses. Sabia que eu fui? Sabe por que eu não sou mais? Porque um dia eu li a Bíblia e eu peguei e fiquei, sabe como? Eu fiquei envergonhado. Eu fiquei entristecido, sabe por quê? Porque eu fui enganado pela religião. Mas eu fiquei entristecido, não foi com a religião não, fiquei entristecido foi comigo, porque eu sou um ignorante, porque eu tinha uma Bíblia da Ave Maria, que eu tenho até hoje, e eu tenho estudo sobre ela. Presta atenção, sabe para quê? Ou você que tem Bíblia na tua casa e não lê, e fica lá fazendo missa de domingo, e os cultos também, viu gente? Eu estou falando de católico aqui, mas tem um monte de evangélico aí que é idólatra, viu? Que fica idolatrando o seu pastor e achando que seu pastor tudo que fala tá certo. O que fala tá certo. Mas tem um monte que tá falando um monte de pataquada e você tá indo pro caminho do inferno também, sabe por quê? A culpa não é do seu pastor, que é a Bíblia. Porque se você lesse Bíblia e soubesse de Bíblia, sabe o que fazer? A primeira besteira ou um conjunto de besteira que seu pastor fizer, sabe o que você ia fazer? Você saía dessa igreja ruim e ia procurar uma igreja que ensina a Bíblia de verdade. Mas para você tá bom, né? Você quer desencargo de consciência.
cuidado que Deus pode te matar, viu? Deus fica agitado, Deus mata a gente. Então você quer ler uma coisa? Então você lê lá, certo, católico? Pega a sua Bíblia, e não se ofenda comigo não, vai nas escrituras você e pega você e ela está escrito de forma clara. Pega para mim, por favor, que você vai ver que é a idolatria diante dos olhos de Deus. Sabe o que Deus fala? Que ele vomita, que ele passa mal de gente que vai lá e fica adorando esses bonequinhos. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, viu? Não se irrita comigo não, lê a Bíblia. Agora, se você lendo Bíblia ainda se irritar comigo, dá licença, vai se lascar. Eu preciso falar uma coisa para você, sabe por quê? Se você pegar eu, que sempre fui seu amigo, e me desconsiderar porque eu estou te ensinando a verdade, eu preciso te falar, você não pode ser meu amigo, porque para ser meu amigo tem que aceitar a verdade. E aqui eu não estou querendo confrontar a sua pessoa, não. Eu só estou confrontando as suas crenças erradas. Sabe o que são crenças erradas? Porque talvez você só é católico porque sua mãe foi, porque sua avó foi, tadinha, né? A avózinha, ela rezava o terço, fazia um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua avózinha sempre fez coisa errada, viu, filha? Eu preciso te dizer, e Deus não gosta dessa coisa. Mas vamos falar de um Deus que mata. Então o que Deus fez? Matou Terá, o pai do Abraão. Sabe por quê? Porque o Terá era um idólatra. Como Deus fala no Salmo 115, que torna-se semelhante aos ídolos de barro, todos aqueles que adoram os ídolos e os que os fazem, Deus precisou matar o pai do Abraão, porque senão o pai do Abraão ia atrapalhar o chamado de Abraão que Deus tinha para a vida dele. Então Deus já matou, tirou do caminho e foi matando mais gente. Vamos ver quem mais Deus matou? Deus mata a gente. Nós estamos falando de Deus que mata a gente. Quem chegou agora? Tem alguém que chegou agora aí? Eu estou falando do Deus de amor que mata um monte de gente. É uma contradição, né? Não. Estou falando do Deus da Bíblia. A religião não te ensina, mas hoje eu vou te ensinar. Vou te ensinar para você não ficar chateado comigo. Tá? Se você tiver que ficar chateado comigo também, você fica. Mas eu acho que você deveria se chatear com a Bíblia. Sabe aquela Bíblia que você tem e não abre? É com ela. Eu aprendi nela. O que eu estou te ensinando está nela, não está na minha cabeça, não. Ainda que eu falo de cabeça porque eu aprendi, né? Então, mas eu abro aqui, estou te dando os endereços. Lê lá, Deuteronômio capítulo 5, Jeremias capítulo 10 e o Salmo 115. Tem mais, mas eu não vou falar não, deixa quieto. E se você quiser, não, eu vou falar mais uma. Você quer ver mais uma? Vai lá em Apocalipse, no finalzinho, lá para o capítulo 22 ou 23, está escrito assim. Sabe o que está escrito lá em Apocalipse? Que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Vai ver no dicionário Aurélio, puxa aí se você tem o Aurélio na sua casa, ou puxa no Google, e vê o que significa a palavra idolatria. E aí você vai entender o que eu estou te falando. Se você não conseguir entender também, fica tranquilo aí, pede para o Espírito Santo de Deus te ajudar, porque realmente você está num caminho muito ruim. Então, ó, lá em 1 Samuel, vamos ver 1 Samuel agora. 1 Samuel, Samuel foi um profeta de Deus, e eu quero que você leia comigo 1 Samuel no capítulo 4, versículos 16 a 18. Então, 1 Samuel, capítulo 4, versículos 16 a 18. Vamos tomar um café para eu refrescar minha garganta? Parece que eu estou irritado, né? Não estou não. É porque eu estou com o Espírito de Deus, e Deus, assim, ele é um Deus irado. Vai ter uma palavra que vai falar que Deus está virado, e matou porque ele está virado. Quem está com medo de Deus aí? Jeremias capítulo 10, Urso. Obrigado, viu? Jeremias capítulo 10. Depois eu vou achar o que tem na Bíblia Católica. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente, só para poder deixar claro para vocês. Cristiano, você é contra os católicos? De forma nenhuma. Eu amo cada um de vocês. Porque eu sei que a minha mãe Maura é católica, eu sei que o Éder Matias, que é um pai e um irmão para mim, é católico. Cristiano, você é contra os católicos? Não, mas eu sou contra o catolicismo, tá bom? Então eu não sou contra pessoas, mas eu sou contra essa religião enganadora que vocês servem, gente. Eu preciso dizer para vocês. Sabe por quê? Não é que eu sou contra o padre, eu sou amigo de padres. Eu sou até filho de um padre, né? Vocês não sabem disso, né? Deixa quieto para lá. Mas assim, o que eu quero falar uma coisa para vocês? Eu sou contra o catolicismo. Eu preciso falar para você que eu sou contra o catolicismo. Sabe por quê? Porque o catolicismo vai levar um monte de gente para o inferno. Você não acredita, né? Não acredita em mim, não. Pega a sua Bíblia e vai ler. Agora, se você não souber os endereços, pelo menos nisso, tenha humildade e pergunta, Cristiano, onde eu posso ler sobre a idolatria? Que aí eu vou mandar você ler na sua Bíblia, não é na minha não. Você vai ler sozinho, você vai entender sozinho, porque o Espírito de Deus, se você tiver curiosidade para arrancar suas crenças antigas, eu vou falar uma coisa para você. O Espírito de Deus vai entrar em você e você vai ter a compreensão bíblica que eu tenho. Tá bom? Então vamos ler lá, 1 Samuel capítulo 4, versículo 16 e 18. Úrsula, se você puder escrevendo isso para mim, minha amiga, me ajuda aí. Eu não sei como que você está aí no celular, se é no tablet, mas assim, ó,
1 Samuel, capítulo 4, versículo 16 a 18. Olha o que está escrito lá. Ó. Chega um homem da guerra e fala para Samuel, que era o profeta da época, dizendo assim: bom dia, tia, paz do Senhor Jesus, um beijo no seu coração. E ele chega diante de Eli, que era o sacerdote, um homem da guerra, trazendo um recado. E ele pergunta: o que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel, que era o povo de Deus que estava pelejando, fugiu da presença dos filisteus, que eram os inimigos. Houve um grande morticínio, ou seja, do povo de Deus morreu um monte de gente entre o povo. E também os teus 2 filhos. Que? Os 2 filhos do profeta Eli? Meu Deus, os 2 filhos do profeta Eli morreu na guerra. Coitado. Ah não, o cara, ó, eu largava Deus agora. Pera lá, eu sou o profeta, eu sou o padre da paróquia, eu sou o pastor da paróquia, os meus filhos vão ali numa guerra, onde Deus deveria estar com ele, e os 2 filhos meus morrem. Ah não, eu vou largar esse trem agora, gente. Agora eu não vou servir a Deus mais não. Você é assim, né? Se acontecer com você larga Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso, Úrsula, obrigado, viu? Presta atenção. Se acontecer do seu filho morrer, você larga Deus? Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho 2 filhos. Arão, vai fazer 8 anos, Ana Beatriz, de 4 anos, vai fazer 4 agora, a Bia faz esse mês, o Arão faz mês que vem, e eu tenho a Maria Luísa dentro do ventre da minha esposa. Não me interpreta mal, não. Se o Senhor, porque é dele, não são meus, resolver levar um deles, ou todos eles antes de mim, eu vou lamentar e chorar muito, e eu vou sofrer muito. Mas uma coisa eu vou te falar, eu não largo meu Deus, não. Você larga o seu, é porque você não conhece o Deus que eu conheço, né? Você sabia, vamos abrir um parênteses aqui, você sabia que Deus matou todos os filhos de Jó? Você gosta de cantar o louvor de Jó, né? Você conhece a história de Jó, porque a história de Jó é bonitinha, né? Você não tem lá aquele louvor lindo que tá tocando aí? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Sabe quem falou essa frase? Ô Jó, abandone esse Deus e morre. Foi a mulher de Jó, porque Jó era muito rico, tinha, se eu não me engano, 10 filhos entre meninos e meninas, e Deus matou todo mundo. Você não conhece Deus que mata, né? Deus matou, não de forma literal. Lembra do desafio de Deus com o diabo? E aí Deus permitiu com que o diabo tocasse na vida de Jó e matou seus filhos, tirou todos os seus bens e meteu úlceras no corpo de Jó? Talvez você não conhece, né? Mas foi isso que aconteceu. Mas foi Deus que deixou, viu, gente? O diabo não pode matar ninguém, o diabo não pode tocar em ninguém, o diabo não pode fazer nada com ninguém se Deus não deixar. Cristiano, minha vida está uma desgraça, o diabo está na minha vida. Eu preciso te falar, seu problema não é com o diabo, o seu problema é com Deus. Mas você não dá conta de pensar desse jeito, né? Sua cabeça dá nossa, sabe por quê? Porque a religião não te ensina essas coisas. A religião te ensina que quando a sua vida está ruim, é o diabo que está te perseguindo. Eu preciso te falar uma coisa, está quase certo disso. Mas quando a sua situação está ruim e que é uma influência espiritual, porque talvez nem tudo é espiritual, tem coisa que é você mesmo, cabeçudo, que fez cagada, e agora você vai dar conta da consequência. Mas vamos falar no contexto espiritual. Sabe quando sua vida está uma desgraça e você pensa que é espiritual e talvez seja mesmo? Não fique invocado com o diabo, não. Coitado do diabo, né? Sabe por quê? O diabo é um cachorro pitbull bem mandado de Deus. Porque se Deus não mandar, querido, o diabo não pode fazer nada. Ele não é louco de tocar num filho de Deus? Mas você não conhece isso, a religião não te fala, isso eu te falo, tá bom? Eu preciso te falar, lá em Deuteronômio, quem tá aí? Quem tá aí? Eliane tá bem, ou coisa, ela tá dormindo, Rodolfo. Mas ela tá bem, meus filhos estão bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tá aí comigo? Se você puder, o Úrsula, ou quem tiver aí comigo, gente, escreve aí, ó, Deuteronômio, capítulo 28. Lê Deuteronômio, capítulo 28. Você vai ver o Deus que eu estou falando. Sabe o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28? Daqui a pouco dá meu horário de trabalhar. Sabe o que está escrito? Que Deus derrama bênção e Deus também derrama maldição. Ó, não está escrito que Deus derrama a bênção e a maldição vem do diabo. Não está não, crente ruim. Está escrito que tanto a bênção quanto a maldição vem de Deus. Ô Cristiano, então como é que eu faço para ficar livre da maldição de Deus? É simples, se você fazer um só, você mata os dois. Se você for obediente, você recebe todas as bênçãos de Deus e de gorjeta fica livre das maldições. Agora você entendeu por que você está pastando? Porque você é desobediente. Talvez porque você é desobediente.
Talvez por causa do seu excesso de pecado escondido, e se você estiver na idolatria, também é desobediência. É provável que talvez tenha coisa na sua vida que não está dando certo. Tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir? Então o que aconteceu? Olha que legal, morreu, cara, Deus matou. Ah, Cristiano, mas não está falando que Deus matou. Obrigado, Úrsula. Não está falando que Deus matou. Guerra, normal. Na guerra o filho dos outros morre. Ah, é? Peraí que eu vou te mostrar por que Deus matou. Então o que ele fez? Matou seus dois filhos, Ofni e Finéias. Eles foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ou seja, na guerra, toda vez que o povo de Israel ia guerrear, para que Deus desse vitória para o povo de Israel, a arca da aliança de Deus tinha que estar presente lá. Quem cuidava da arca de aliança de Deus nesse tempo era Eli e os seus filhos, que também eram sacerdotes. É como se fosse assim, Eli é o padre velho e os dois meninos é os padre novo, ou Eli é o pastor velho e os dois meninos é o pastor novo. Então vamos tentar entender aqui, só que eles não cuidaram da arca de Deus direito, e aí a arca de Deus foi roubada pelos inimigos. Ao fazer a menção da arca de Deus, ou seja, quando o homem falou que a arca de Deus foi tomada, pelos filhos ele nem fez nada, mas quando falou a arca de Deus foi tomada pelo filisteu, sabe o que aconteceu? Caiu Eli da cadeira, que também foi Deus que empurrou, tá? Para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem, velho e pesado. Sabe o que é pesado? Obeso, gordo. E havia ele julgado Israel 40 anos. Então nós não estamos falando de um homem novo, não. Nós estamos falando de um homem que já servia a Deus há 40 anos. Só que agora Deus matou os dois filhos dele, permitiu que a arca da aliança, que é a presença de Deus no meio do povo, foi roubada pelos inimigos, aí o cara não aguentou, caiu e quebrou o pescoço. Você sabe por que a Bíblia vai falar a menção de um homem gordo? Cristiano, é problema ser gordo? Sim, é problema ser gordo. Em que aspecto? Quando você é um gordo, porque você come demais. Isso chama-se glutonaria e é pecado, está escrito na Bíblia. Mas eu não posso ler tudo para você, viu? Porque se eu for ler tudo para você, fica difícil. Vai ler você. Está falando que o pecado da glutonaria é melhor. A glutonaria é pecado. Mas quando fala de Eli estando gordo aqui, está falando de um homem que trabalhava para Deus. Então não está falando da sua vida, não. Da sua vida você cuida. Igual eu falei para minha tia Rosana ontem. Vai cuidar da sua vida. Né, tia? Lembra que eu fiquei uns 40 minutos mandando você cuidar da sua vida? Sabe por que está falando que ele estava gordo, querido? Não é só para mencionar, para você entender que ele era gordo. Quando fala gordo, está falando de obesidade espiritual. O que significa isso, Cristiano? Que ao invés do Eli estar servindo a Deus, Eli agora estava só preocupado em obesidade espiritual. O cara já não pratica exercício espiritual mais. Então o cara não ora mais, o cara já não lê Bíblia mais, o cara não faz mais nada, vai ficando obeso espiritualmente. Ele está tão farto daquilo que ele já sabe que ele esquece de se alimentar das coisas boas de Deus e só come gordura ruim. Agora, deixa eu te falar por que Deus, minha prima Renata, um beijo no seu coração. Você quer saber por que Deus matou os filhos de Eli? Você está curioso, né? Renata, sabe o que eu estou falando hoje aqui, prima? O Deus de amor que mata a gente. Você conhece esse Deus? Você não conhece, né? Lá na religião das Testemunhas de Jeová não conta desse Deus, o Deus que mata a gente. Ou já falaram para você? Se eles falaram para você, você me desculpa. Eu acho que não falou, tá? Mas eu estou falando do Deus que mata a gente. Eu já matei um monte de gente aqui. Eu não, desculpa, Deus. Estou mostrando o Deus que mata a gente na Bíblia. Olha por que Deus matou os dois filhos do padre, os padre novo, e matou os filhos do padre velho, ou do pastor velho, e matou os filhos dele, os pastorzinhos novos. Sabe por quê? Porque está escrito aqui, ó, em 1 Samuel, escreve aí, Úrsula, me ajuda aí, o Rosana, o Camila, o Renata, perdão. 1 Samuel no capítulo 2, um pouquinho antes, né? Nós estávamos em 4, vai falar por que Deus matou os filhos de Eli, o sacerdote. Entenda por que Deus matou. Ó. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Espera lá, eles eram filhos de Eli ou filhos de Belial? Na carne, eles eram filhos de Eli. No espírito, eles eram filhos de Belial. Ah, mas eles não eram filhos de Deus? De forma nenhuma. Eles não eram filhos de Deus. Eles eram filhos de Belial. Sabe quem que é Belial, querido? É um espírito de devassidão. É um deus. Sabe esses bonequinhos de barro que vocês adoram? Então, Belial também era um bonequinho de barro. Só que era um boneco de barro da promiscuidade sexual e da depravação. Então, eles eram filhos de Eli na carne e no espírito eles eram filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. Cara, mas o cara é um pastorzinho e não se importava com o Senhor? Não.
Ele era um padrezinho e ele não se importava com o Senhor, não. Ainda que ele estava no templo todos os dias e fazendo coisas que a religião ensinou para ele. Chupa essa manga aí comigo. Vamos fazer isso? E aí diz assim, ó, pois o costume daqueles sacerdotezinhos, daqueles pastorzinhos ou daqueles padrezinhos novo com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o mais novo do sacerdote e, estando se cozendo a carne, ele com um garfo de 3 dentes, o garfo de 3 dentes, não lembra o garfo do capeta que o povo pinta aí? É mais ou menos isso aí. Mas o problema aqui não é o garfo não, tá bom? Então ele vinha com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo podia tirar, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia todo Israel que ali ia a Siló. Sabe o que está escrito aqui? O que mais? Vamos ver. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida. Ele gostava de fazer churrasco, querido. Gostava de fazer churrasco. Não quero carne cozida não, quero carne crua. E assim, ó, queime-me primeiro a gordura. Ele gostava de picanha, ó, carne com gordura. Ou contra filé, com aquela gordura grande. E tomarás quanto quiseres. Então lhe dizia, não, porém hás de me dar agora. O homem falava, não, você não pode comer dessa carne não, você tá louco? E ele falava assim, eu sou filho do pastor, eu sou filho do padre, dá para mim agora. E o cara dava, né? Porque o que ele ia fazer? Se não, eu vou te tomar à força. Olha, o bicho era encrenqueiro. E você acha que encrenqueiro sou eu? Vai ler Bíblia. E assim, ó, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Sabe por que Deus matou esses 2 miseráveis pecadores? Porque além de eles estar dentro da igreja de Deus, eles desobedeciam a Deus. Eu posso falar uma coisa? Você não vai ficar escandalizado. Não tem criança assistindo em hora dessa? Não tem não, né? Então eu vou te falar uma coisa. Sabe o que esses 2 miseráveis pecadores faziam? Os filhos do pastor e do padre? Você não sabe, né? Além deles comer a carne que não podia comer porque era do Senhor, eles ainda levavam mulheres prostitutas dentro da igreja e faziam sexo na igreja. Chupa essa manga. Mas você não sabia disso, você não lê a Bíblia, né? Aí Deus mata 2 desgraçados desses aqui. Sabe o que acontece com vocês, cabeçudo? Vocês acham que Deus é mau. Vocês não conhecem Deus não, gente. Deus é justo. Só matou esses 2 miseráveis e aquele gordo sem vergonha do pai dele. Sabe por quê? Porque eles eram pecadores dentro da igreja. Sabe esses padres pedófilos que vocês andam adorando por aí? Deus tinha que matar também. Só que Deus agora está num tempo diferente. Está dando corda para ver se o cara se arrepende. Sabe esses pastor miserável que também passa bengala nas crianças? Deus precisava matar também. Só que Deus não mata ainda. Sabe por quê? Porque Deus está dando misericórdia para ver se o sem vergonha, safado, ladrão de dízimo, ver se o cara se arrepende. Porque a minha justiça não corresponde à justiça de Deus. E nem a sua, né? Porque se fosse você, quando você vê um padre estuprador, você não queria matar o cara? Eu queria. Eu sou humano, viu, gente? Se eu pudesse matar um padre estuprador, eu matava. Porque quando eu penso que eu tenho 2 filhos pequenos e vai nascer mais um, e penso que tem um desgraçado que pode tocar nos meus filhos, eu sou capaz de matar. Sabe por que eu sou capaz de matar? Porque não é pecado, não. Eu só tenho vontade de matar, porque Deus mata. Só que Deus falou para mim, homem, não matarás. Então eu não posso matar, mas a vontade eu tenho. Agora, Cristiano, você não pode matar? Não, mas vontade. Vontade eu tenho. Vontade eu tenho. Se mexer com os meus filhos, eu mato. Você estudou muito a Bíblia, né, Renato? Só que você não pratica, né, linda? Você estudou, eu concordo que você estudou. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, um recadinho aqui diante de Deus. Só para o seu coração. A Bíblia fala que a letra, que é o que você fez, estudar é letra. Que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Tá certo? Então, Jeová tem um encontro com você, tá bom? Pega o que você estudou, você não precisa ter estudado muito não. Pega o que você estudou e pratica. E muda a sua vida. E eu amo você. Só estou falando isso para você porque eu falo isso para você direto, né? Pega o que você estudou e o que você diz que sabe, porque assim, ó, dizer que estudou e não praticar é pior para você. Sabe o que está escrito? Foi o Jesus que diz. Conhece Jesus? Um homem que manda você. Você sabia que Jesus manda a gente se suicidar? Já que nós estamos falando de um Deus que mata, você não sabia, né, que Jesus manda a gente se suicidar? Ô Cristiano, que heresia é essa? Você não conhece, você não lê Bíblia, né? Jesus fala assim, ó, igual a minha prima Renata, que diz que estudou a Bíblia bastante, ele fala assim que quem sabe muito, se não praticar, era melhor pegar uma corda, amarrar no pescoço, pôr na ponta da corda uma grande pedra e se jogar no mar.
Porque quando você não sabe, Deus perdoa a sua ignorância. Mas quando você sabe e não pratica, prima Renata, sabe o que acontece? Jesus fala que é melhor você se suicidar. Igual Judas fez. Mas vamos deixar isso para lá, vocês não suportam esse Deus, não. Vocês gostam só do Deus bonzinho, que vai dar bênção, vai dar riqueza para vocês, né? Esse Deus não existe, viu? Isso aí é a religião que te ensinou. Não foi isso, não. Você não pratica. E você sabe disso, né? Não mesmo, não pratica. E Deus sabe disso. Não, Deus sabe. Quem tem que saber é você e criar vergonha na tua cara, prima. Você sabe disso, sai dessa vida ruim aí, bandida. Mas Deus abençoe, eu amo você. Viu, gente? Eu tô brigando com a minha prima aqui. Não tô brigando, não, gente. Eu tô lendo Bíblia. Minha prima só se comentou porque ela se colocou na frente das Escrituras. Então a Escritura é para isso. É justamente para arrancar essas coisas velhas que você tem e abrir um caminho novo. Porque a Bíblia fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha prima é uma bênção. Sabe por que ela tá na merda? Porque a vida dela, desculpa, prima, sua vida é uma merda. Seu casamento é uma merda, tudo na merda. E é minha prima, tá? Então vocês cuidam da vida de vocês, que eu tô falando com a minha prima agora. Você sabe por quê, querido? Que a vida sua tá uma merda? Porque você conhece a palavra de Deus e não pratica. Porque se você tivesse praticado, ou praticando a palavra de Deus, sua vida estaria uma bênção como a minha. Porque a minha vida também foi uma merda igual a sua. Então eu tenho autoridade para falar disso. Tá bom? Agora minha tia Rosana tá aqui também. Vida, não leio a Bíblia. Meu Deus, que vergonha. Você sabe quem que é minha tia Rosana? Pô, se você estiver aí, não se ofenda não, que eu vou falar com a minha tia Rosana. Foi uma tia minha que eu ganhei para Jesus assim que eu cheguei de João Pinheiro, viu, ô Úrsula? Sabia que quando eu cheguei de João Pinheiro, Úrsula, a primeira família que eu ganhei para Jesus é minha tia Rosana, que está assistindo aqui. Só que a minha tia está aí, ó, não tem vergonha de dizer que não lê a Bíblia. Não lê mesmo, porque se lesse, ela não estaria na merda que está também. E eu posso falar que é da minha família, tá, gente? Então vocês me dão licença. Você sabe o que a minha... Tia, você tem coragem de escrever aí que todas as vezes que você abandonou sua vida ruim e voltou para os caminhos do Senhor, que foram várias vezes, a sua vida só melhorou? Eu sei que você tem coragem, me ajuda aí. Dá seu testemunho e escreve assim, é verdade. Sabe o que eu fiz com a minha tia, gente? Quando eu cheguei de João Pinheiro, recém-convertido, eu cheguei tão cheio de Deus e eu nunca perdi essa unção de Deus, que eu falei assim, tia, começa a servir esse Deus e larga a mão. Larga a mão dessa porcaria sua. Se Deus não mudar a sua vida, eu largo de ser crente. Minha tia fez isso. Abandonou o cigarro por um tempo, a bebida, sei lá, largou da vida. Não, o cigarro não abandonou, não. Mas seguiu a vida dela, se batizou nas águas. A vida dela começou a ser transformada. Sabe por que a vida dela não está boa hoje? Ela sabe também. Porque ela vive uma vida no mundo e outra na igreja. Nem na igreja está indo agora, né? Porque depende de um templo para ir, como agora não tem tempo para ir, fica aí. Então, eu não dependo de tempo, nem para pregar e nem para ir. Então é isso. Mas essa tia minha é testemunha viva do poder de Deus. Falei ou não falei, tia? Lá, verdade, eu te amo. É lógico que ama. Eu só falo a verdade para você. E não é a minha verdade não, viu, gente? Eu estou lendo as Escrituras Sagradas. Vamos voltar aqui para um Deus que mata? Deus já matou agora os filhos, os promíscuos filhos de Eli. Matou o Eli também. Matou o padre. Ou o pastor, para você não ficar ofendido comigo, porque às vezes você acha que eu estou falando de padre, né? Se bem que padre não presta, viu? A maioria. Não é todo mundo não. Tem muito padre bom, honesto e tudo. Mas a maioria não presta. Você quer saber os padres que não prestam? Lê lá, vai assistir na Netflix um documentário que a Netflix lançou agora sobre a pedofilia na Espanha. Vai ler lá, vai assistir pedofilia na Espanha. Você sabia que o meu pai é um padre safado, sem vergonha, um velho safado? E eu fui fazer exame de DNA com ele lá no Piauí, que ele mora lá, e aí padre até o dia de hoje, escondido lá, e já fez um monte de besteira lá. Você não sabia, né? Eu vou falar aqui pra vocês que eu não tenho que esconder nada de vocês, não. Aí eu fui lá fazer exame de DNA. Aí você sabe o que deu o exame? Você não sabe, né? Deu negativo. Sabe por que deu negativo? Porque tem uma bosta de uma autarquia de uma igreja chamada católica que se tiver mais um escândalo vai sucumbir nas coisas. Então você sabe o que eles fazem? Eles compram tudo porque o dinheiro deles é para isso. Sabe o dinheiro que você dá lá de dízimo? Sabe, seu dizimista ruim? Sabe o dízimo que você dá para aquela igreja católica lá? Sabe para que serve? Para financiar a pedofilia. Sabe para que serve? Para financiar homens desgraçados como esse meu pai, que não teve coragem de assumir a paternidade porque está lá mendigando um salário mínimo. Mas isso você não sabe, né? Mas eu falo para você, tá bom? Agora, posso falar uma coisa? Eu estou pouco lixando se deu negativo. Sabe por quê? Como eu conheci o velho desgraçado, eu prefiro não ser filho dele. Você acha que eu estou irritado? Não estou irritado, não. Sabe por quê? Porque para ser filho de um homem daquele, eu prefiro não ter pai. Você não sabe disso, você não suporta isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como Deus é um Deus bom, aí eu vim embora para Sertãozinho e fiquei chateado. Eu não fiquei chateado porque ele não assumiu a paternidade, nem porque a igreja católica é uma mentira e encobertou a paternidade dele. Sabe por que eu fiquei chateado? Eu fiquei chateado porque eu vejo um homem daquele lá com a cabeça branca, 70 e poucos anos, enganando o povo de Deus. E eu apontei o dedo para ele e falei assim, cuidado, viu? Deus vai te pegar.
Se não for agora, vai ser no futuro. Mas ele vai se acertar com você. Só que aí quando eu cheguei em Sertãozinho, sabe o que Deus me deu? Um pai. Você sabia que agora eu tenho um pai? Vocês não sabem, né? A Maura, que é minha mãe, não sabe. Ela sabe que eu sou filho do padre, mas não sabe que agora eu tenho um pai. Ô Maurinha, se você estiver aí, deixa eu te contar um recado ao vivo aqui. Agora eu tenho um pai. Chama-se Pastor Reinaldo Pinto. Reinaldo Pinto. Reinaldo Pinto, é meu pai agora, ele é um pastor assembleiano, cabeça dura, né? Esses homens religiosos, tudo, mas graças a Deus é um pai muito melhor que é o padre. Pensa num pai presente na minha casa, eu vou na casa dele, como com ele, faço carinho nele, ele faz carinho em mim, a gente almoça junto, eu já ajudei ele já me ajudou, sabe por quê? Porque Deus cuida da gente. É sim, Úrsula, sério, você não sabia? Talvez você não lembre, mas desde a época que eu morava em João Pinheiro eu já sabia dessa pataquada aí. Mas vamos deixar isso pra lá, né, Úrsula? Porque sua mãe é católica, né? Católica, apostólica, romana, roxa. Ela não suporta. E outra coisa, ela suporta sim. Porque quantos escândalos tem? Não é só na igreja dos padrão, viu, gente? Na minha também tem. E quantos escândalos tem? E o povo continua servindo essa mentira. Sabe por quê? Porque o povo gosta de servir homens. Segue homem não, gente. Segue Jesus. Tá bom? Por que eu não tenho medo de falar o que eu tô falando aqui? Porque eu não sigo a homem, não. Tô preocupado com a igreja católica, não. Quero que a igreja católica vai se lascar com seu catolicismo romano desgraçado, político, sem vergonha. Agora, eu não estou dizendo que os católicos têm que se lascar, pelo amor de Deus, seja ignorante, não estou falando contra o povo, não, porque o povo, sabe o que vocês são? Vocês são um povo enganado, gente. Vocês são enganados. Só que vocês gostam, né? Vocês é o gado. Vida de gado. Então, gente, eu não estou falando contra os católicos, não, porque se eu falar contra os católicos, estou falando de gente. Agora, eu não estou falando de gente, não. Estou falando contra a instituição chamada Igreja Católica Romana. Sabe essa vergonha que eles tiveram que tirar o Papa anterior? Porque eles sempre tiram um Papa quando um Papa morre, não é verdade? Sim. Eu sei que a sua memória é fraca, então você não lembra. E você sabia que tem um filme na Netflix que são os dois papas? E eu assisti. Não é porque eu gosto da igreja católica, não, porque eu sou um homem que precisa ensinar o povo. Para ensinar o povo eu preciso conhecer a palavra boa e a palavra ruim. Então, os papas normalmente são substituídos quando morrem. Você sabia que o papa anterior ao Francisco não morreu, não? Você não sabe, né? Lê o filme, vai ver o filme da Netflix, morreu não. Você sabe por que ele foi afastado? Não é porque ele ficou velho e teve problema de saúde, não. Ainda que ele é velho e teve problema de saúde, mas não foi por causa disso, não. Sabe por quê? Porque apareceu tanto escândalo na Igreja Católica, apareceu aquele escândalo do roubo no Banco do Vaticano de milhões, começou a ser denunciado no mundo inteiro o grande número de pedofilia e abuso sexual na igreja, que o Papa anterior, por ser velho, não aguentou o rojão. Aí sabe o que eles fizeram? Trouxeram o Francisquinho, porque o Francisquinho é um homem de Deus. Eu gosto do Papa Francisco, e eu não estou falando com cinismo, não. Eu gosto do jeito dele. Sabe por quê? Porque ele me lembra a Tammy Gretchen. Está fazendo tudo errado, mas tem coragem de pôr a cara para bater. Você sabia disso? O seu Papa Francisco, ele é igual a Tammy Gretchen para mim, ele me representa. Porque mesmo ele fazendo um monte de merda, ele pelo menos tem coragem de pôr a cara para bater. Francisco, ó, um beijo no seu coração, seu mentiroso de uma figa. Seu encobertador de estuprador e de gente ladrão dentro da tua própria igreja. Um parabéns para você, viu, Francisco? Parabéns para você, viu, seu argentino sem vergonha? Eu não estou preocupado com isso, não. E eu vou te falar uma coisa para você. Sabe por que eu não tenho medo de falar isso aqui em público? Porque meu negócio, eu não devo nada para homem, não. Eu devo para Deus. E é Deus que está irritado com esse Francisco aí. Porque está enganando o povo dele. Mas vocês não acreditam em mim, né? Acredita na palavra. Acredita na Bíblia, vai ler sua Bíblia e vai ver o que vai acontecer com essa igreja, com a instituição. E se você estiver nela até o dia de Jesus voltar, você vai junto. Sabe o que vai acontecer com essa instituição, essa Babilônia? Ela vai ser lançada no fogo que arde e enxofre. Você sabia que o destino final não é o inferno? Mas eu não vou falar disso não, estou falando de Deus que mata, né? Porque eu acabo viajando muito na maionese. Eu vou falar de mais um. Uia, rapaz, 2 Samuel, escreve aí, Úrsula, me ajuda aí. 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 6. 2 Samuel 6, 6. Ô, gente, se tiver alguém ofendido comigo, não precisa assistir minha live não, pode sair, viu? Eu não quero ninguém ofendido comigo não. Agora, se você estiver querendo aprender Bíblia, abre comigo aí, ó. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Vamos ver quem mais Deus matou? Vamos ver quem mais Deus matou. Deus matou. Deus matou. E aqui, olha que legal. Aqui vai falar que Deus é um Deus irado.
Deus matou porque ficou irado. Você sabia que Deus é irado e que ele mata a gente? Quem chegou agora aí? Fala para mim, Cristiano, eu cheguei agora. Tô vendo agora. Sabe do que eu tô falando? De um Deus de amor que mata a gente, mas mata por ira. Ah, mas quem que ele mata, Cristiano? Eu tô na mira de Deus? Não sei. Você tem obedecido a Deus? Se você obedecer a Deus, ele não vai te matar não, mas se você não obedecer, é provável que ele vai te matar. Se ele não te matar literal, de pôr você no caixão, sabe o que ele vai deixar que aconteça com você? Que você esteja morto eternamente espiritual. E aí você vai queimar lá no lago de fogo e enxofre, que não é o inferno, porque o inferno é só a antessala do que vem pior. Mas depois eu prego isso para vocês. Eu preguei outro dia céu e inferno, né? Vai ver nas minhas lives anteriores lá, no meu canal no YouTube. Se você chegar no YouTube e escrever Cristiano Kazama, tem o meu canal lá. Você se inscreve, liga a notificação para você receber as notícias. Vai ver lá. Eu preguei agora menos de uma semana atrás. Céu e inferno. Para onde você está indo? Aí você vai saber mais sobre o inferno. Que o inferno nem é o pior. É a sala de espera para o lugar ruim. Que se você permanecer nessa igreja ruim, você vai. Bom dia, Lúcia. Beijo no teu coração. Você chegou agora, Lúcia? Então sabe de quem que eu tô falando? De um Deus que mata, viu? É um Deus de amor, mas que mata gente. Quem que ele mata, Cristiano? Gente desobediente. Você está obedecendo? Se você não tiver, você raspa a barba, senão ele vai matar você também. Olha o que está escrito, ó. E puseram a arca de Deus. Eu estou lendo 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 em diante. Mas eu estou lendo no 3, ó. E puseram a arca de Deus num carro. Olha onde puseram a arca de Deus, num carro de boi, tá? Num carro novo, fizeram um carro novo para transportar a arca de Deus. Olha a honra que eles estão dando para Deus, né? Deus tem que ser em coisa boa, vamos ver se tá certo? E Uzá e Aiô, que são dois homens, um chamava Uzá, o outro chamava Aiô, filhos de Abinadab, que também era sacerdote, guiavam o carro novo. Nossa, fizeram um carro novo para transportar a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus no meio do povo. Carro novo. Levaram-no com a arca de Deus. Lá no versículo 6 diz assim, ó: quando chegaram à eira de Nacon, num lugar na terra de Nacon, estendeu Uzá a mão contra a arca e a segurou. Porque os bois que carregavam a arca com seu carro novo, sabe o que aconteceu? Os bois tropeçaram. Então, presta atenção. Fizeram um carro novo para transportar a presença de Deus que estava dentro de uma arca da aliança. Os bois que carregavam a arca da aliança tropeçou. Uzá, como era filho de sacerdote, filho de padre ou de pastor, o que você quiser pensar, cara, com a melhor das boas intenções, pôs a mão na arca para poder segurar a arca. Você faria isso também, não faria? Você não faria isso para acudir Deus? Você acha que Deus precisa de você? Desculpa. Você acha que Deus precisa de você? Sabe o que aconteceu? Ele estendeu a mão para segurar a arca. Tá certo ou tá errado? Quem concorda comigo que usar tá certo para segurar a arca? Porque os bois tropeçou, a arca ia cair, a arca representa a presença de Deus. O que você ia fazer? Você punha a mão ou você tirava a mão? Vamos ver o que aconteceu? Então Uzá pôs a mão para segurar a arca. E aí, ó, então, porque Uzá levantou a mão e tocou na arca, então a ira, quem está comigo, lê aí, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali mesmo por esta irreverência e morreu ali junto da arca de Deus. Meu Deus, que texto difícil de entender isso, hein? Pera lá, os caras vão transportar a arca de Deus, faz um carro de boi novinho, vai transportando o carro, tem dois homens de Deus para cuidar da arca. Quando os boi tropeçam, o homem de Deus, na melhor das boas intenções, segura a arca com a mão e Deus fica irado e mata o cara por causa da sua irreverência. Não, Cristiano, essa é a última coisa que eu vou pregar, porque eu tinha mais coisa para pregar, mas vocês não suportam, né? Eu preciso parar também que eu vou trabalhar. Olha lá, falta 15 minutos para eu estar lá no meu serviço, eu estou aqui pregando sem trocar roupa. Cara, Deus matou o cara com a melhor das boas intenções possível. Você não conhece esse Deus não, né? Você conhece esse Deus aí, Urso? Deus que mata a gente, mesmo quando está tentando fazer coisa certa, mas faz coisa errada? Vocês não conhecem, né? Está escrito na Bíblia. Você viu que eu dei os endereços tudo para vocês aí? E está escrito, viu? Na live aí tem o título e todos os textos que eu usei, inclusive os que eu não vou pregar porque não vai dar tempo, está escrito aí. Vai ler você na sua Bíblia, que eu não vou ficar lendo Bíblia para você não. Vai ver você e ter suas experiências com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Cristiano, por que aconteceu um troço desse? Agora você deu nó na minha cabeça. Os caras fez um carro novo para poder transportar a arca. Os boi era forte. Foi dois caras com cuidado disso ainda para transportar a arca.
Os boi tropeçou, o coitadinho do Uzá foi pôr a mão, que é uma boa coisa, parece a se fazer, e Deus ficou irado, e mais tão irado que matou o cara na hora do lado da arca. Gente, me explica isso. Quem consegue me explicar esse Deus que mata a gente? Você consegue? Você não consegue, né? Sabe por que você não consegue? Eu vou repetir pela última vez. Porque você não lê Bíblia. E a sua igreja, ruim que você vai, nunca vai te ensinar essas coisas. Ela vai te ensinar, sabe como? Quanto que você tem que dar de dinheiro para ela. Quanto que você tem que dar de dinheiro. Vai te ensinar a você ser um bitolado e ficar seguindo o pastor. Seguindo esse padre ruim. É isso que a igreja... tudo que o homem de Deus falar, eu tenho que acreditar. Se ele mandar eu acender vela de 7º dia para os mortos, eu faço. Se ele falar para mim que eu tenho que pegar um raminho no domingo de ramo e trazer para chacoalhar na igreja, eu faço também. Se uma vez por ano ele falar que eu tenho que vir na missa do lava-pé, eu dou meu pezinho para ele lavar. Eu tiro o chulé em casa e vou lá. Vai ser ignorante. Vai achando que porque é um homem de Deus, que você tem que fazer tudo que ele fala. Você não vai ler Bíblia não para você ver. Porque esse Uzá aí, vivia desbruçado na Bíblia. Porque para ser sacerdote de Deus precisava ser habilitado. Você sabia que esse cara que morreu aí não era um ignorante, não? Ele era um homem de Deus e que lia a Bíblia. Cristiano, então por que Deus matou? Revela para mim aí. Revela aí. Pode ir, Lúcio. Depois você assiste o resto aí. Você sabe por que Deus matou esse ignorante? Porque, querido, a sua boa intenção vai te levar para o inferno. Porque Deus não está interessado na sua boa intenção. Deus nunca se importou com a sua boa intenção. Deus está preocupado com a sua obediência. E nem sempre, ou na maioria das vezes, a sua boa intenção não está ligado com a obediência que Deus quer de você. Você sabia disso? Você sabe por que você vai nos cultos de quarta, quinta-feira, culto da vitória, culto da família, culto da prosperidade, culto da cura, culto do sal ungido, culto do corredor da morte, culto do sangue de Jesus vermelho na cruz do Calvário derramado no 5º dia, culto dos 10 voltas de Jericó, culto de... Sabe por que você vai nisso? Sabe por que você vai nessas missas ruins aí? Você vai porque você acha que você tem que ir, você não sabe nem o que você está fazendo lá. Se você soubesse o que você está fazendo lá, eu tenho certeza que lá você não ia. Porque, na verdade, a sua boa intenção só serve para você. Para Deus não presta. Para Deus não presta. Sabe por quê? A sua boa intenção, se não estiver alinhada com a obediência que Deus quer de você, não presta para nada. A boa intenção de usar não serviu para nada. Não, serviu sim. Serviu para Deus matar ele e deixar ele de exemplo para nós. Sabe por que Uzá morreu? Eu vou falar para você. Porque fizeram um carro de boi novo, não foi? Foi ideia de Davi, aquele rei louco. Ficou triste quando Uzá morreu. Ficou triste, sabe por quê? Porque a ideia ruim, com boa intenção, foi do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Você sabia que até os homens de Deus erram? Porque você não vai achar que eu não erro não, viu? Eu estou pregando aqui cheio de unção para você, eu erro também, eu tenho defeito. Mas você sabe o que aconteceu? Sabe como que tinha que ser transportada a arca de Deus? Você não sabe, né? Eu vou explicar para você. Está escrito lá, mas você não lê Bíblia, então eu vou adiantar o pega. A arca de Deus tinha que ser transportada por 4 homens. E a arca era uma caixa que tinha 4 argolas nas pontas da caixa. Passava-se um varal, um pau, dentro das argolas, levantava e transportava no ombro. Sabe por que tinha que ser transportado no ombro? Porque a presença de Deus não é de graça, não. Você tem que pagar um preço para isso, mas você não entendeu, né? E aí sabe o que eles fizeram para facilitar? Deram um jeitinho. Sabe brasileiro? Eu acho que Davi era brasileiro, porque Davi quis dar um jeito. Não, para que eu vou pôr um homem para transportar a arca? Deus falou assim, mas assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou pôr uns boi, vou fazer um carro de boi novo. Deus vai se agradar do meu carro de boi novo. Vou colocar os bois melhores que eu tenho e vou pôr para transportar. Tadinho dos homens, né? Porque você pensa como o coração de Francisco, você é franciscano, né? Você quer resolver o problema da humanidade, da comida para o pobre, aquela coisa tudo, né? Então, aí sabe o que Davi fez? Davi pôs na sua conta a primeira morte, porque ele matou mais gente. Mas a primeira morte foi essa. E Davi se entristeceu muito, sabe por quê? Quando Deus matou Uzá, Davi soube, a culpa foi minha. Quantas pessoas você tem matado, seu padre miserável, desgraçado? Você não sabe, né? Porque como a pessoa às vezes não morre igual morreu Uzá, você não percebe que você está matando espiritualmente, né? Mas está indo tudo para sua conta. Ou seu pastor miserável, sabe esse pastor ruim de Bíblia que você segue aí, que não conhece a Bíblia e prega só prosperidade? Você não sabe, mas ele está te matando também. E se você não dá um jeito de acordar e ler sua Bíblia para saber se o que esse cara está falando é de Deus ou não, sabe o que vai acontecer? Ele vai para o buraco e você vai junto com ele.
Então, por que Uzá morreu? Porque a forma de transportar a arca era nos ombros de Uzá, de Aiô e mais 2 homens. Mas o Davi quis dar um jeitinho brasileiro, né? Sabe esse jeitinho aí? Fala comigo aí, quem tá comigo ainda? Fala assim, ó, eu tô, faz um joia, manda um like, alguma coisa. Sabe esse jeitinho aí? É a sua boa intenção. Sabe o que a sua boa intenção vai fazer com você, querido? Vai meter você no inferno, se não te matar primeiro nessa terra. E talvez você morra amanhã de Covid, ou de infarto, ou de câncer, qualquer desgraça aí, e você vai pensar, sabe o quê? Você vai pensar que é porque deu certo. Não foi não, é por causa da sua desobediência. E aí, o coitado de Uzá morreu, sabe por quê? Ele sabia o que fazer, mas ele foi obedecer um que é maior que ele foi obedecer o rei dele. E sabe o que acontece? O seu rei nem sempre sabe o que está fazendo, porque a obrigação é sua. Sabe quem que é o rei Davi na história aqui? É o seu padre. Sabe quem que é o rei Davi na história aqui? É o seu pastor. Mas sabe quem tem que saber fazer as coisas primeiro? É você. Porque se o seu pastor falar um monte de besteira e você não souber o certo de fazer, você vai fazer o que ele mandou. Aí você morre. Sabe esse padre ruim que te ensina um monte de porcaria que nem ele sabe o que está fazendo? Então, ele é o rei Davi. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai mandar você pegar rama, acender vela, não sei de que jeito, e um monte de besteira, e porque você não sabe a verdade, você vai fazer. Aí sabe o que vai acontecer? O miserável vai ficar vivo e você vai morrer. Então vou te falar a última agora. Não fica chateado comigo, não. Lê a Bíblia, tá bom? Lê a Bíblia. Lê os versículos que eu deixei para você aí. Agora, se de tudo, depois de eu te explicar, mesmo que talvez de forma irada, tá? De forma aparentemente... Se você estiver ofendido, querido, eu preciso te falar uma coisa. É sinal que você precisa se consertar com Deus. Porque o que eu estou lendo é a palavra de Deus. E o objetivo da palavra de Deus é justamente tirar você da zona de conforto e te levar no lugar que Deus quer. Você quer viver o melhor de Deus? Obedece a Deus e larga as suas boas intenções para lá. Porque de boa intenção, o inferno já vai estar cheio. E depois disso, Deus vai pegar o inferno cheio de gente e jogar num lugar pior do que o inferno. Você não sabe disso, né? Vai ver minha pregação, Céu e Inferno, que você vai entender o que eu estou falando. Tia Rosana está dando um testemunho aqui, ó. Eu vou falar um pouco do que Deus fez de maravilha quando eu conheci este Deus. Pois ele, o cristiano, não eu, mas o Espírito de Deus em mim, é que é meu sobrinho, minha vida era só uma miséria, né, tia? Sua vida era só uma miséria. Eu bebia muito e tentava o suicídio. Mas o cristiano falava para mim que se você for para a presença do Senhor Jesus, se a sua vida não mudar, eu paro de servir este Deus. E eu achava que não tinha jeito para a minha vida, mas eu fui pela dor, não pelo amor. Aí Deus transformou minha vida de uma tal maneira que eu fiquei sem entender, porque eu não sou merecedora. Sabe o que a minha tia está falando aqui? Eu vou concluir com isso, que a graça de Deus alcançou a vida dela. Mas primeiro ela foi confrontada, como você está sendo hoje. Primeiro eu precisei chegar lá cheio do Espírito de Deus e falar um monte de verdade para ela. E a verdade de Deus libertou a vida dela e ela começou a abrir os olhos. Sabe o que está escrito, querido? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele. Pode falar uma coisa? A religião que você serve não vai te levar a Deus. Sabe essa imagem de escultura chamada Aparecida que vocês servem? Ela não vai te levar a Deus, porque ela não serve para nada. Desculpa, ela é imprestável. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Se você quiser saber a respeito disso, vai lá ler Jeremias capítulo 10. Tá? Eu só estou recitando o que a Bíblia diz. Beijo no coração de vocês, amo todos vocês, fiquem com Deus e eu peço perdão se você como pessoa se sentiu ofendido comigo. Mas se eu pelo menos conseguir te ofender com as minhas palavras, ouça novamente esse vídeo e procura todas as referências bíblicas que eu te dei. Se ainda assim você conseguir ficar chateado comigo, eu vou te pedir perdão de novo. Agora, se você quiser insistir no seu caminho errado, faz um favor para mim, não assiste eu falar mais não, porque eu só falo a verdade. A verdade bíblica, não é a minha não. Amo vocês, fui.